Oi, boa tarde. Passando para te convidar para a gente inaugurar, para você inaugurar comigo mais um quadro, Vida de Alquimista. Eu vou nesse quadro, que vai ser assim ao longo do dia, sem aviso, sem chamar ninguém, falar fatos que acontecem no dia a dia da vida de um alquimista. Mas apenas hoje, para inaugurar esse quadro, eu vou compartilhar isso aqui e chamar pessoas. Como que compartilha? Quero compartilhar fora daqui? Não tem como? Damares, vem gente assistir, a Luísa, que eu vou falar uma coisa, vou contar um caos. Acho que eu vou rebatizar, ao invés de Vida de Alquimista, eu vou chamar de Causo de Alquimista. Já que eu tô nas Minas Gerais, né? Causo fica bom, combina com pão de queijo. E essa é uma boa ideia, né? Trazer uma xícara de café, um pão de queijo para a próxima vez. A gente vai pensando nas ideias e aprimorando as ideias. Compartilhando, eu convido vocês também a compartilhar. Convido vocês a convidar pessoas, porque o que eu vou falar aqui vai ser bem interessante. Eita, convidei uma pessoa que eu não devia. Vamos lá, fica aí arquivado para daí depois vocês assistirem, tá bom? Deu. Então, o objetivo desta transmissão é inaugurar um novo quadro. O nome desse quadro vai ser Vida de Alquimista, ou então Causo de Alquimista, já que eu tô aqui nas Minas Gerais, né? Da próxima vez eu prometo trazer um cafezinho, um pão de queijo. E os quadros os vídeos, as transmissões desse quadro vão ser rapidinhas, assim, vão ser passadas rápidas para compartilhar com vocês experiências que acontecem durante os atendimentos com alquimia evolucional. Então, por isso vai se chamar Vida de Alquimista. E a experiência que eu quero contar hoje é de um atendimento que eu fiz de uma criança de 12 anos. Geralmente a minha espiritualidade não me permite fazer atendimentos em que a pessoa não esteja, uma vez sendo consciente, né, não esteja presente, não esteja junto, não esteja autorizando, participando. Mas existem casos raros, quer dizer, não são tão raros assim. Existem alguns casos diferentes, como esse, por exemplo, em que a mãe dessa criança veio me procurar para fazer alquimia, e durante os procedimentos de alquimia apareceram muitos aspectos da mãe dela e do filho dela. O filho dela, uma criança de 12 anos, uma criança, ela falou assim, ele é muito medroso, ele tem muito medo à noite, ele tem pânico, tem crises de pânico por medo, não dorme no escuro, um monte de coisas assim relacionadas ao medo, né? E ele vive doente e tudo que ele começa, ele não termina, ele nunca evolui em nada do que ele faz. Começa as coisas e desiste, já não quer mais, muda de ideia. Mas o maior problema é que está afetando a saúde física dele. A gente está fazendo os exames, ainda não sabe o que é que ele tem. Levei no médico e o médico pediu um monte de exames. Daí eu falei assim, tem que ver, porque como ele está com 12 anos, dos 0 aos 7 anos, a criança manifesta problemas da mãe. Dos 7 aos 14, problemas do pai. E se não resolver isso, como eu fiz a leitura lá na última live que está aqui, que é catarses, quando a gente está fazendo processos de cura, depois vocês podem rolar aqui e ver essa live, que também está muito interessante.
Se você não resolve, a nossa vida é dividida em séculos de 7 em 7... nossa vida é dividida em ciclos de 7 em 7 anos. Se você não resolve algum problema daquele ciclo, você leva para o ciclo seguinte, até chegar aos 49 anos, onde você retrocede e começa de novo, 07, e as coisas vêm na próxima vinda da volta do Ouroboros, vem com peso dobrado. E daí ela se preocupou, pediu se podia fazer atendimento para ele. Daí eu falei, como ele tem 12 anos, ele já tem capacidade de deitar, de ouvir o mantra, de participar, ele tem que participar. Essa é uma das premissas da alquimia evolucional. E aí ela falou assim que não daria porque ele não iria aceitar. Aí eu falei, então tá, então eu vou consultar meus mentores, meus guias espirituais, vou fazer a consulta que, se eles autorizarem, a gente trabalha o eu superior dele através de você. E aí a egrégora autorizou. E aí passou uma semana, daí a gente marcou, aí hoje eu passei todas as orientações de como ela deveria se portar, uma vez que ela estaria sendo um canal para trabalhar a criança, o eu superior da criança através dela. E ela, como mãe, tem essa autoridade. E nos procedimentos de alquimia evolucional, antes de entrar no campo da pessoa, eu faço uma varredura, uma limpeza do campo energético para me sentir como está aquele campo. E eu me impressionei porque um dos procedimentos de limpeza daquele campo é acender o Palo Santo. É acender o Palo Santo e fazer, através do que sai daqui de energia, a consulta de como está aquele campo. E eu confesso para vocês que até hoje eu nunca vi tanta fumaça negra saindo de um campo. Na hora eu já me toquei, só que eu não falei para ela o que era, porque eu não queria assustar ela antes da hora, né? Só falar para ela o que foi depois do problema resolvido, já que eu tava ali para resolver isso, né? E quem entrou agora, esse é um novo quadro sendo inaugurado hoje, Vida de Alquimista, onde eu vou dar essas entradas de surpresas assim para contar casos e fatos impressionantes que aconteceram durante os atendimentos de alquimia evolucional. Então, na hora já percebi o que era, daí não falei para a mãe dele. Aí fui para os procedimentos em si, né? Mandei a prece de abertura para ela, fiz os procedimentos. Na hora que eu entrei em desdobramento para ir para o campo dela, já veio assim uma mulher para cima de mim, aquilo que eu suspeitava, um obsessor, e muito braba, porque eu estava ali e não queria deixar fazer a limpeza. Ela teve assim uma vibração da 5ª dimensão negativa. E ela teve assim, momentaneamente, assim, porque ela me pegou de surpresa, ela teve a capacidade de dar uma diminuída na minha vibração energética. E eu comecei a ficar com muita dor de cabeça, muito sono, bocejar, e aquele desejo assim, de desistir, de largar, sair, deitar e dormir. Mas quem se apresentou para ajudar? A Legião dos Anjos da Justiça Divina. Esse ser, essa mulher, esse espírito feminino, era um caso, um relacionamento amoroso dessa pessoa, desse espírito que hoje é uma criança de 12 anos, há 5 vidas passadas. E através de um chip que ela, juntamente com seres renegados, instalou na altura do chakra básico dele, promovendo um rompimento da malha temporal, ela teve acesso a ele. Então, todo esse desajuste, essas doenças, essa baixa dele, o medo, o fato de nunca começar nada e levar pra frente, sempre começar a fazer as coisas e desistir, era influência desse espírito de baixo padrão vibracional que estava no campo dele. E é isso. Esse foi o caso
dia de alquimista de hoje, da vida de alquimista de hoje. E então foi feito, né, realinhado os chakras, a vibração energética dele estava em 50 e poucos por cento, estava baixa a vibração energética dele. Aí foi feito o realinhamento dos chakras, foi encaminhado esse ser, deu bastante trabalho para paralisar essa energia, tirar do campo dele e instalar um campo de proteção. Uma vez esses seres sendo encaminhados, levados para onde eles têm que ser levados, que eu nunca pergunto para onde que eles vão, desde que leve só, eles não têm mais autorização nem autoridade para entrar no campo daquela pessoa. No caso, uma criança, né, de 12 anos. E essa blindagem que é instalada nele, além da remoção do chip, que era o rastreador que ela tinha para encontrar ele, e ela podia entrar no campo dele por causa da malha temporal rompida. Isso tudo sendo reestruturado, realinhado, recomposto, o chip foi destruído. Ela perde a referência da assinatura energética dele e além de não ter autorização, que assim, ela perdeu a referência da assinatura energética dele, ela não pode mais encontrar ele. Mas vai que ele, no processo evolutivo dele, acessa novamente essa energia e acaba atraindo ela de volta, ela poderia, mas ela não tem mais autorização. Por isso, é importante fazer alquimia evolucional. Esse foi mais um dia de alquimista. Um quadro novo, que como eu citei para vocês, eu estou inaugurando agora. Assistam a live anterior, que está aí na minha linha do tempo, que eu falo sobre catarses, os efeitos, as coisas que acontecem, o porquê de que cada coisa acontece quando você vai fazer limpeza energética. E amanhã é sexta-feira, amanhã tem organizar a casa para organizar a vida. Mais uma dica de sexta-feira para você cuidar do campo vibracional da sua casa como uma entidade viva. Senta o dedo no like aí. Beijo, até a próxima dica da vida do alquimista. Como que encerra? Encerrar.